Preocupação, mas alguma tranquilidade em relação a essa questão do terrorismo? A preocupação é maior do que a tranquilidade, porque se nós formos falar de segurança, vamos ter o Exército, vamos ter aqui a Força Nacional, vamos ter toda a tecnologia hoje, mas se você parar para pensar, os Estados Unidos, ele tem todo o esquema de segurança muito além do nosso. A França, ela tem todo o esquema de segurança muito além do nosso e toda a preocupação em cima da questão do terrorismo, e mesmo assim acontecem atos terroristas nos dois países. Então nós temos que ficar muito preocupados com essa questão do terrorismo no Brasil, porque, conforme o Hugo falou, eles querem chamar atenção. E se acontecer no Brasil, vai chamar muito mais atenção, porque é um país que não está acostumado. Não existe esse tipo de... Nós vivemos um outro terror. Não é a questão, se for considerar terrorismo, hoje nós vivemos aí com uma guerra, né, entre traficantes e policiais, entre traficantes e traficantes. Então, é preocupante sim a questão do terrorismo no nosso país. E eu me lembro que, anos atrás, olha só, sempre que se fala, sobretudo desses dois grandes eventos esportivos, né, Copa do Mundo e agora as Olimpíadas. E aí fala-se muito no famoso legado da Copa. Não só de instalações, mas... imaginava-se a princípio, eu pelo menos também imaginava, da questão de otimizar a prestação do serviço, a qualidade desse serviço, segurança inclusive. Vai ficar um legado das Olimpíadas do ponto de vista de segurança, ou passou a Olimpíada, passou para a Olimpíada, porque é em setembro? E aí? Cláudia, hoje, devido à crise que o Estado do Rio de Janeiro está passando, já está sendo cogitado até pelo fim das UPPs. Então, nós vamos ter aí um período entre Olimpíada e um pós-Olimpíada que vai chegar até a questão das eleições, onde a própria bancada do Rio de Janeiro entrou com a solicitação que as tropas militares ficassem até as eleições. Isso foi um trabalho feito pela bancada, que o Hugo coordena, que nós fizemos essa solicitação ao ministro da Defesa. Então, nossa preocupação com pós-Olimpíadas, quando a Força Nacional for embora, quando o Exército voltar aos seus quartéis, como que vai ficar o Estado do Rio de Janeiro? Isso é muito preocupante, a população está muito preocupada com isso. Então eu acho que tem que ter uma ação pelo governo federal e pelo governo do Estado, o pós-Olimpíadas. A clara desestruturação, pode-se dizer assim, desse sistema de segurança no Rio de Janeiro. Faz como? Como é que se começa a resolver isso? Qual é a primeira medida necessária, fundamental, para se retomar o controle de uma situação que, ao que parece, está fugindo do controle e já não é de hoje, né? Sim. Cláudia, a gente está falando da questão das Olimpíadas, mas esse problema de segurança ele já vem de muito tempo, porque com a implantação das UPPs, a perspectiva de segurança naquela época era que entrassem os serviços da prefeitura, os serviços essenciais para que a comunidade vivesse em paz. Foram instaladas várias UPPs na capital e cenas como aquela do complexo do Alemão, os bandidos fugindo, eles foram migrando para outras cidades que ficam em torno da capital. Isso gerou um problema também para a região metropolitana, para o interior, para a região serrana, onde não se havia notícias sobre na questão da segurança, hoje já se encontra, principalmente nas cidades da região metropolitana da Baixada Fluminense, teve atitude de prefeitos que construiu barreiras, dificultando o acesso entre a capital e o município de divisa. Tem prefeitura que já está com decreto de emergência devido ao problema da segurança no seu município. Isso gerou uma série de problemas. Então, o projeto UPP ele tem que ser revisto, ele tem que ser readequado à atualidade que nós estamos vivendo. Quando a gente fala da questão de segurança, uma outra coisa que é preocupante também, está sendo construído um metrô. Esse metrô, ele passou por 2 ou 3 testes. Então, quando a gente fala de segurança, não é só a segurança na Avenida Brasil, a segurança na linha amarela, porque esse metrô vai ser um transporte que vai ser muito utilizado durante o período das Olimpíadas e pós-Olimpíadas. Será que esse metrô também está seguro? Isso é uma questão que é duvidosa. Então, eu deixo aqui até
porque o governo do estado tem que dar segurança também no trajeto dessas pessoas que vão utilizar esse metrô, que vão utilizar o viaduto, porque recentemente aquela ciclovia que foi construída no Rio de Janeiro, na primeira ressaca foi para o espaço. Então a nossa preocupação também é na segurança também do transporte público, das obras que estão sendo realizadas, porque a gente está vivendo ali um momento, a gente sabe que tem obras que estão sendo aceleradas para inaugurar. Tá? Mesmo sem terminar, elas vão ser inauguradas. Então tem uma preocupação também. Os senhores são políticos, imagino, que transitem entre a população, entre as comunidades, entre as pessoas, o cidadão comum. O cidadão comum tem consciência hoje da dimensão desse problema e do que ele, cidadão comum, pode de alguma forma fazer? Ele sabe o que pedir, reivindicar, cobrar das autoridades? Sim. Qual é a sua percepção? Hoje o cidadão ele vive um momento de instabilidade do Rio de Janeiro. Recentemente a minha cidade fez um ato contra São João de Meriti. Okay. Ela fez um ato contra a violência que se instalou dentro da cidade e nós colocamos ali mais de 10 mil pessoas num movimento onde houve a participação de toda a sociedade, não foi um movimento político. Tá? Está se organizando para um outro movimento que agora vai ser colocado na Zona Sul, um movimento que vai levar ali mais de 5, 10 mil pessoas na Zona Sul, pedindo reforço. O Hugo é cidade também do interior, pedindo um reforço nos batalhões da região, porque se você fizer um comparativo com o que foi implantado na capital do Rio de Janeiro, nas UPPs, com o número de policiais que hoje tem no Leblon para cada morador, para você ter uma ideia, no Leblon você tem um policial para cada 158 moradores. Na Baixada Fluminense você tem um policial para cada 2.040 moradores. Então a política do Estado ela foi colocada para atender as Olimpíadas. Então esse aí tem uma conversa que a gente não sabe o que vai acontecer após as Olimpíadas. Nós hoje fazemos movimento para que aumente o policiamento nos batalhões da região metropolitana, porque é uma desproporção muito grande você ter 2.000 habitantes para cada um policial, ou um policial para cada 2.000 habitantes, e na Zona Sul um policial para cada 158 habitantes. Então, um assunto em temas que são importantíssimos, e isso é inegável. Mas o fator humano? Quer dizer, a remuneração desse policial, a preparação desse policial, aonde isso se coloca nesse contexto todo? Primeiro, senhor deputado. A gente hoje, o policial, ele é obrigado a fazer outros serviços fora do horário de trabalho, como policial, para poder ter uma remuneração melhor. Desde muito tempo, né, deputado? Sim, há muito tempo isso ele luta cíclico, por um salário melhor, e muitas vezes esse policial, a moradia dele está também na comunidade. Muitas vezes ele mora na comunidade, ele procura não se identificar como policial, porque ele pode sofrer represálias, como vem sofrendo hoje. Se o bandido identifica um policial, ele quer logo matar. Então hoje nós vivemos um assunto complicado no estado do Rio de Janeiro na questão de salarial.